dias que Cristo estava entre o judaísmo, ele alertou nossos irmãos judeus na época, ensinando para eles que, conforme a gente sabe, lá no Antigo Testamento, quando o pessoal murmurava contra Deus e contra Moisés, e Moisés foi pedir a Deus algo, e Deus então lhe disse: eu te digo, marchai-vos, é caminhar, e não para trás, mas para frente, não é isso? Então Jesus, ele disciplinou o judaísmo no tocante aos seus olhares. Aí ele disse assim: olha, olhai para a mulher de Ló, viste o que aconteceu com ela? Nós sabemos que Abraão e Ló, eles saíram do Egito com bens, riquezas, muita criação, e pelo caminho que andavam os dois, um dia houve uma decisão de desapartar um do outro, e Ló escolheu as campinas de Sodoma. Até parece que lá não teria muitas vezes ainda uma cidade de grande extensão ou nenhuma, mas com o tempo surgiu Sodoma e Gomorra. E nessas alturas a gente não sabe que ele, morando na cidade, se ele tinha a mesma riqueza que tinha. Mas o que a gente sabe, que quando o anjo anunciou a destruição de Sodoma, mandou que Ló saísse da cidade com a sua família, porque eles iriam destruir Sodoma e Gomorra. O anjo avisou a Ló. E ele disse: vai, sai da cidade e não olha para trás. E aconteceu. Não sabemos o que tinha de bom na cidade, se era riqueza ou se era amizade, o que seria. Só sei que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, conforme nos conta. E Jesus então avisa aos judeus: não olhe para trás. Não olhe para trás, olhar para a mulher de Ló, o mau exemplo que ela deu, sem mais meio de se recuperar. Depois nós temos aqui outra maneira de olhar aqui no caso, foi o Asaf. Você sabe que muitas vezes as pessoas que já estão no caminho da salvação, mas às vezes ele quer olhar aonde não se deve e por onde não se deve, como aconteceu aqui com Asaf. Então o texto diz o seguinte, que Asaf disse desta forma: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Mas por que quase ele cai? Ele olhou pela prosperidade dos ímpios, dos que não temiam a Deus.
que eles iam muito bem com aquelas pessoas, disse assim: porque não há aberto entre eles no dia da sua morte, e firme está a sua força, e eles não são afligidos. Olha que bom, que Asaf estava interessado na vida daquela, sem Deus, mas de sucesso. Sem Deus, e havendo entre eles ali sucessos e que as coisas davam certo para os ímpios. Jó também fala sobre isso, que as suas fêmeas não abortam filho, seu gado, suas criações, tudo vai bem. Então Asaf, ele olhou para isso e quase que ele cai. E ele não entendeu bem. Ele foi para o templo consultar Deus, para ver o que Deus respondia para ele. Aí Deus respondeu que tudo estaria no fim da história daquele que se prospera sem Deus, daqueles que vivem bem sem Deus e daqueles que falam a vontade de Deus e vivem bem na presença de Deus. Ele disse isso. E agora nós vamos aqui olhar mais, ver mais o assunto nosso aqui, que Deus espera dos que fracassam na fé. Nós vemos aqui não olhar para trás, não olhar para a prosperidade de alguém por vida boa que eles têm. E Deus quer que essas pessoas venham à volta para Ele. Então disse aqui, o povo de Deus, o judaísmo foi levado para a Babilônia e ficou lá 70 anos. E quando Deus avisou para eles no tocante à construção do templo em Jerusalém, e eles então disseram, primeiramente Deus ainda disse: subi o monte, buscar madeira e edificar casa, e eu serei glorificado nela. Veja bem, irmãos, e o povo então disseram o seguinte, que ainda não era tempo para a construção. Eles estavam preocupados com as suas próprias casas. Eles não é ainda tempo para isso. Veja bem o que o Senhor Deus disse. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Não adianta dar o atalho, mas ir reto de encontro com o Senhor nosso Deus. Então veja bem, olha aqui, ele está preocupado, como disse assim, o texto está dizendo assim, que Deus diz: vós estáis preocupados com muito e estão preocupados
Então eles tinham preocupação com as coisas dele. Não estava preocupado com as coisas de Deus. Mas Deus está dizendo aqui para eles: vocês vão olhar para muito, mas vai ser pouco. E esse pouco eu ainda soprarei nele. Então, nós sabemos que eles tiveram preocupação com suas casas, com suas coisas, com suas fortunas. E tem ainda uma passagem no livro de Ageu, né, que eu estou lendo, no caso, que é o capítulo 1 de Ageu, versículo 7 até 8. Lá está dizendo assim: olha, e será como se colocasse as coisas em um saco furado. Você põe em cima e sai embaixo. Você fica sem, e novamente. Vamos prosseguir agora aqui na questão de cocheando em lugar de andar. Veja bem, irmãos, aqui nós lemos em Hebreus, né? Aonde, e é o assunto nosso, que Deus espera. O que Deus espera dos que fracassaram na fé. Você sabe que a palavra cochear, se nós procurarmos o dicionário, está dizendo de pessoas que andam mancando, mas sem firmeza. Ele não afirma nem num pé, nem no outro. Ele está mancando, cochear. Ou seja, voltando, quer dizer, são pessoas que não andam firmes. E aqui Deus esperava deles que não cocheasse. Veja bem, e aqui em todos esses assuntos que nós estamos aqui meditando nele, Deus estava falando, e Jesus falando no Novo Testamento, está falando com o crente. Não parece, né, irmãos? Porque até Jesus, no todo o Velho Testamento, Deus falava diretamente e falava na boca dos profetas, mas ele falava para o seu povo, ele instruía ao seu povo, começando lá dos Hebreus. Ele não estava pregando para quem não fazia parte do povo de Deus. Não que Deus os rejeitasse, mas é que eles não estavam interessando, não é isso? Então Deus falava com o seu povo, todo esse assunto que nós estamos vendo. E aqui o apóstolo está chamando a atenção do pessoal que está escrito lá no livro de Hebreus, né, o povo de Deus. Ele está dizendo: fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente do que está sujeito, se manqueja, uma hora desvia totalmente. E ele está esperando que os que manquejam deixem de manquejar, para não desviar totalmente. Antes seja sarado. E aí, irmãos, nós vamos dar sequência aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 12,
separou, que não dobrou o joelho e nem beijou a Baal. E tinha 10 ou 100 pessoas que Abadias cuidava deles na caverna. E com mais Elias, não é isso? Isso que ele chegou a dizer, expressando, dizendo: só eu fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. E aí Elias mandou que ajuntasse os profetas de Baal para ele dar o recado para eles. Aí ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, segue-o. E se é Baal, então segue-o a Baal. Aqui nós estamos percebendo os que cocheavam. Deus esperava que eles deixassem de cochear e escolhessem, né? Se você acha que é Baal, segue Baal. Mas se acha que é Deus, segue a Deus. Então, amados, isso volto a dizer, é até um sinônimo cochear e pensar. Quer dizer que eles pensavam em que eles deveriam de adorar Baal. E ao mesmo tempo não escolheu Deus. Mas Elias está pedindo para eles decidir o melhor. Até quando cocheareis em dois pensamentos? O profeta Jeremias, ele disse: buscais-me de haver de achar, quando buscarem todo o vosso coração. Então, escolher a Deus, que Ele é o dono das vidas, dono das nossas vidas. Então, ali ele chamou a atenção do povo daquele tempo para escolher, né? E não ter dois pensamentos, servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Como vocês sabem que existe nos nossos dias pessoas assim, como existiu lá. Tem um texto na Bíblia que diz que cada rua de Jerusalém tinha um Deus. Cada cidade tinha ali um Deus, uma imagem. E aí foi aonde o profeta pediu para eles, no caso, para que ele pudesse livrá-los se eles mudassem de atitude. Vamos aqui para o final da nossa mensagem. Como estavam os filipenses em dias em que Paulo lhes ensinava? Olha, uma certa vez eu tinha um irmão, estava com ele numa casa, e aquele irmão pregava naquela casa para as pessoas e que ele emocionava e chorava. Então aqui o apóstolo Paulo, né? Ele estava ali com os filipenses, viu o estado deles conforme estava. Diz que eles eram inimigos da cruz de Cristo e o Deus deles era o ventre. Ou seja, eu alimento
pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então aqui ele está dizendo muitas coisas, o pecado que é tão de perto nos rodeia. O que Deus espera dos que fracassam na fé é que todos possam erguer a cabeça e procurar aquele que nos ensina através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Veja bem aqui o que o salmista disse, né? Ele também teve época em que aconteceu algumas coisas na vida dele. Ele foi um homem perseguido. Segundo os estudiosos, Davi teve 10 anos de guerra e ele lutava não para conquistar algo para ele, mas para defender o povo de Deus. Então, ele teve alguns problemas e fez um pedido, dando para nós o entender que ele teve um momento difícil de que ele precisaria da ajuda de Deus. Disse aqui, irmão, ele faz um pedido a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque quando acontece das pessoas fracassarem na fé, a volta é muito difícil. A fé para se iniciar, depois de se fracassar, só com a ajuda de Deus. Então, por isso que ele está pedindo aqui tudo isso de Deus, para que ele possa então falar para o pecador, ensinar o pecador, e ele a ti, Senhor, te converterá. Conclusão: não devemos olhar para trás, não devemos ter inveja do que prospera e do que está muito bem. Devemos ter compromisso com Deus, não devemos cochear. Precisamos ter firmeza, é o que Deus espera de todos que fracassaram na fé. Não podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Os que forem inimigos, que peguem a tua cruz, né? E venham seguir a Jesus. Temos que estar com as nossas lâmpadas acesas, para que quando o noivo vir buscar a noiva, as nossas lâmpadas estão acesas. Temos que ter óleo na nossa cabeça. Temos que ouvir o que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Ainda disse o provérbio de Salomão 4, versículo 18: se a gente tem como pessoas que espera a vida de Jesus, como justo, ainda temos uma mensagem para nós todos, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora.
vai brilhando de mais a mais, até chegar no dia perfeito. Nós somos como o reino vegetal que floresce, produz frutos bons e aí depois vem a colheita. Tem uma passagem do Apocalipse que diz: é hora de ceifar, porque a colheita está madura. Então, amados, ficamos por aqui com o nosso assunto. O que Deus espera dos que fracassam na fé é que há um renovo na vida de cada um. Como nossos irmãos receberam a mensagem desde o Velho Testamento ao Novo, muitos puderam fazer o que Deus exige do nosso mundo humano, que é o que Deus tem compromisso com esse povo, e nós temos compromisso